Mas, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e eu coloco me coloco hoje em oração, né, irmãos, pelas nossas causas, pelas nossas famílias, né, por tudo aquilo que nós precisamos, né, irmãos. E hoje orando, Deus me trouxe essa mensagem que, ao sentar aqui, eu disse, meu Deus, que eu vou pregar hoje. E Deus hoje trouxe aqui em Jeremias 18, o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Então, irmãos, essa é uma palavra forte, uma palavra que nos orienta, que nos ajuda, sabe, irmãos? Então, se verdadeiramente nós colocarmos conforme o Senhor Deus amado quer, e nos coloquemos, então nós seremos abençoados, irmãos. Mas aqui, nessa palavra aqui, ele nos garante que se nós não formos muitas vezes em algumas situações quebrados por ele, para ser refeitos, irmãos, a nossa natureza é muito dura, muito difícil, sabe, irmãos? E eu lendo aqui essa palavra e já tentando meditar em cima dela, para poder passar para os irmãos, né? Então, Deus fala bem assim, que nesse caso aqui, né, o povo era difícil, né, irmãos? Ali em Israel era difícil, cerviz dura, coração perverso, né? Coração difícil. E muitos ali, né, não davam ouvidos à voz do Senhor e não se arrependia das coisas malvadas que faziam, não se arrependiam das suas práticas, não. E eles ainda mesmo assim, ainda falavam com suas próprias bocas, nós não queremos nada disso não, nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa intenção, do nosso pensamento. E o Senhor falava com Jeremias, olha Jeremias, eu vou trazer a palavra para ti, mas levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar como é que eles trabalham, né? E ali eu vou te dar novas instruções, ali eu vou te mostrar o que eu tenho para falar para esse povo através do que você vai ver ali na casa do oleiro. E ali o Jeremias, muito obediente no Senhor, porque era profeta da casa do Senhor, né? Então ele desce à casa do oleiro, né? Aí ele fala aqui, olha, Deus dá o comando aqui para ele. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus aqui ia orientar Jeremias o que ele devia falar para o povo, né, irmãos? Porque o povo, eles estavam fazendo práticas que estavam desagradando ao Senhor. E ali ele foi, como obediente que ele era, ele foi. Aí como o vaso, né, que fazia, que ele fazia de barro, né, se quebrou, né? Quando ele chegou lá, o moço estava trabalhando naquele vaso, na mão do oleiro, estava lá, né? E tornou, porque ele se quebrou, né, irmãos? Ele estava fazendo, então o Senhor levou Jeremias lá para poder ver como é que o oleiro fazia do barro ali um vaso. Quando ele chega, o vaso já está pronto. Só que cai da mão do oleiro e se quebra. E aí, quando se quebra, ele olha assim, tá, o Senhor tá me falando, tá, eu vi ele, quando eu cheguei, ele estava praticamente concluído o vaso já. Só que caiu da mão dele e se quebrou. Ele falou assim, olha, Jeremias, da mesma forma que esse vaso quebrou-se, eu também posso fazer com qualquer um de vocês, né, que somos nós hoje, né, também, né, irmãos, trazendo para os dias de hoje, somos nós.
Então, o Senhor Deus amado aqui, Ele mostra o seu poderio, a sua força, né? E Ele diz que Ele pode fazer com qualquer um o que aconteceu com aquele vaso ali. Caiu, quebrou-se. E aí, se Ele quiser, Ele vai e faz de novo, né, irmãos? Então, nós temos que estar dentro deste querer do Senhor de nos fazer de novo, né? Porque muitas vezes Ele nos permite ser moído, quebrado, né, irmãos? Por conta das nossas fraquezas, das nossas falhas, né? E quando nós somos falhos, isso desagrada a Deus. E às vezes, se Ele tem algum projeto na minha vida, na tua vida, Ele vai nos quebrar, irmãos, botar certo. Que Ele nos alcança, Ele nos acha, estejamos nós onde estivermos, Ele vai nos alcançar. E Ele vai nos quebrar e vai nos fazer de novo. E quando Ele nos quebra, aqui nesse caso, nós como os seres humanos, esse quebrar dele quer dizer o quê? Muitas vezes, por sermos impiedosos, sermos difíceis, duros, obstinados, Ele vai e tira o teu emprego. É uma forma de você se quebrar. Ele tira o teu emprego, tira o casamento. Muitas vezes Deus tira ali o teu convívio, tira um ente muito querido que tu ama. Deus, Ele vai fazendo coisas nas nossas vidas que realmente vai tirando o nosso chão. E é como se nós fôssemos um vaso e que ele se quebrasse. Porque é tão difícil certos momentos, ou uma enfermidade, né, irmãos? Então, isso é muito difícil, né? E isso nos quebra diante do Senhor. E aí, se Ele vê em nós arrependimento, se Ele vê em nós um compromisso com Ele, sabe, uma dedicação, Ele vai e nos refaz, né, irmãos? É o que Deus tem feito, não só na minha vida, como na vida de muitos aí, né? Muitos tiveram que passar por sofrimentos, né? Por choros, por tristezas, por angústia, porque foram quebrados, né? Estavam muitas vezes arrogante, né? Incrédulo, muitas vezes destemido, autossuficiente, orgulhoso, né, irmãos? São todas essas coisas. E Deus vai lá, quebra, né? E aí Ele te faz de novo. Quando há um arrependimento, há uma devoção a Ele. E aí Ele nos refaz, né, irmãos? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é que sabe e conhece nossas vidas, né, irmãos? E aí Ele diz que no momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, né, para arrancar, para derribar ou para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Então, Deus está falando aqui, Ele fala aqui da nação no geral, né? Do povo dele em si. Se arrepender verdadeiramente, se botar na posição, né, irmãos? Deus diz assim, olha, eu me arrependo de querer fazer o que eu gostaria de fazer contra vocês. Eu me levantei contra vocês, eu ia destruir vocês. Mas se vocês se arrependerem, eu mudo o meu pensamento a respeito de vocês. Eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para edificar ou para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, e então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Né, irmãos? Se depois a própria nação, o reino, né, voltar às suas práticas antigas, aí ele também se arrependerá do bem que está fazendo, que fez, né, irmãos? Então, nosso Deus, Ele é muito maravilhoso, Ele é muito bondoso, né, irmãos? Então, o Senhor é que nos conhece, né?
o intento dos nossos corações. Nosso Deus, Ele nos converte. Ele é o único que pode fazer com que nós venhamos assim tomar novas atitudes com relação a Ele, né? Ao caminho, né, irmãos? Então, que nós possamos nos colocar no caminho, né? Porque Ele é quem faz tudo nas nossas vidas, né, irmãos? É Ele que pleiteia a minha causa e a tua causa. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á o mal com bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a sua indignação. Amém. Ouça o clamor de suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me, e não perdoes as suas maldades, e nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti, né? Tratar-se assim no tempo da tua ira. Aqui é porque Jeremias estava muito perseguido, né, pelo aquele povo, porque ele levava a mensagem do Senhor, e ali eles não entendiam que ele era só o porta-voz de Deus, né, e mesmo assim buscavam, né, tirar-lhe as vidas, e aí ele ficou também irado, né, por conta daquele povo, porque perseguiam-no demais, mas o Senhor, Ele é forte e valente, né? Ele ouve o nosso clamor. Nosso Deus, Ele nos atende quando suplicamos, né, irmãos? Então, vamos suplicar ao nosso Deus, né? Pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, né, irmãos? Para nós verdadeiramente nos posicionar diante do nosso Deus. E grandes coisas assim fará o Senhor por minha vida e pela tua vida. Porque esse vaso novo, ele vai ser cheio, ele vai estar transbordando, né? Ele vai estar firme, ele vai estar mais viçoso, né? Então, que nós venhamos ser esse vaso novo, na presença e nas mãos de Deus, amém? A paz esteja com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém? E ativassem o sininho de notificação. Paz para todos.